Afinal de contas, eu era profissional da área e não poderia estar morrendo, levando um choque, instalando uma antena. E foi uma coisa séria mesmo? Foi uma coisa muito séria. Minha língua enrolou, eu não tinha como pedir ajuda, eu sabia que tinha uma pessoa perto de mim, mas eu não tinha como pedir ajuda. Você não consegue raciocinar direito. E aí eu descobri que é possível orar levando choque. Gente, mas que coisa mais louca isso. Foi a grande descoberta Quer da minha dizer, vida. seu sobrinho que estava junto com você não teve noção do que estava acontecendo? Ele não percebeu, até mesmo porque a gente tinha desligado tudo. E a gente não sabia que ele passava um cabo de entrada, né? Ou seja, que o disjuntor ele não funciona naquela região. E você, naquele estado, com a língua enrolada, sem conseguir pedir ajuda, teve um momento de oração? Eu fiz 2 orações. A primeira eu disse assim: Senhor, eu não acredito que vou morrer desse jeito. Sendo eletricista, levando um choque, instalando uma antena, e não aconteceu nada. Eu continuei morrendo. Eu sentia que eu estava morrendo. Os músculos se contraem, você usa toda a sua força contra você. Você não tem como abrir as mãos, é involuntário. Olha. E aí eu fiz uma segunda oração que eu chamo de clamor. Essa oração eu disse assim: Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu prometo que eu vou pregar o Teu nome o resto da minha vida. Olha. Porque eu vou poder dizer para Ele, Senhor, que o Senhor existe, porque eu vou estar vivo. Eu vou ser um milagre vivo. E de forma milagrosa, o meu sobrinho, o Alisson, ele ouvia uma voz que ele dizia ser minha, mas era impossível, né? Eu estava com a língua enrolada, dizendo assim: Alisson, me ajuda. Olha só. E ele pensou que eu estava precisando de ajuda para descer da escada e botou a mão na minha cintura e ficou agarrado também. Aí depois de um tempo... Tamanho foi o choque que você estava levando? Foi. Depois de um tempo ele não suportou o choque e ele caiu para trás, agarrado comigo. E antes que eu tocasse as costas no chão, eu bradei assim bem forte: obrigado, Senhor. E bati as costas no chão. Ali mesmo já começaram a juntar vários curiosos, né? Querendo saber por que eu estava chorando, onde é que estava doendo. E eu estava sentindo dor, mas o meu choro era de alegria, porque eu tinha certeza de que Deus ele tinha ouvido minha oração e tinha me salvado. Olha, você vê como que Deus trabalha com essas circunstâncias, né, complexas da vida, parece um dominó mesmo sendo montado. Isso aconteceu justo numa fase, justo em um dia, em um momento em que você clamava a Deus por direção, em que você se entregava nas mãos de Deus para fazer o que Deus quisesse. E aí você tem uma experiência marcante como essa. Era realmente o ponto da virada. Olha só. Naquela oração, naquele momento, eu estava entregando minha vida verdadeiramente a Deus. Eu estava num momento onde eu acho que todas as pessoas um dia vão ficar. Eu tenho um amigo chamado Erlon, ele chama esse ponto de cruzada, é como se fosse uma encruzilhada. É verdade. Onde você sempre na sua vida vai parar ali para poder decidir se continua do lado de cá ou do lado de lá, do lado de Deus ou dos homens. E no final das contas, valeu a pena? Valeu a pena. Por que valeu a pena seguir os caminhos do Senhor? Não só porque eu ganhei minha vida de volta, mas porque toda a minha família foi restaurada, a minha vida foi restaurada. E hoje, através dessa restauração, vidas são restauradas. Hoje, milagres além desses foram acontecendo. É tão bonito, né? A gente provar, como diz aquele versículo da Bíblia, a gente provar e ver que o Senhor é bom, né? Vamos confiar, vamos botar fé para funcionar e ver se realmente isso vai dar certo.
E aí a gente vê que o Senhor é bom. Você já citou aqui pra gente, Nelson, que você hoje é um pastor da Igreja Adventista. Como que se deu isso? Como que de um acidente, onde você praticamente viu a morte, você entendeu que você deveria ser um pastor? Começou com a minha promessa, mas assim, quando eu fiz essa promessa, eu não estava pensando assim, vou ser pastor. Eu só estava pensando, vou falar desse milagre o resto da minha vida. Traduzindo, eu só estava querendo dizer isso. E a minha esposa, ela viu, assim, minha necessidade de fazer algo, porque eu passei 9 meses fazendo fisioterapia nesse braço direito. Olha. Romperam todos os tendões do meu braço direito, esse choque. Puxa. Eu perdi 30% da cabeça do húmero, que é esse osso, né? E tive que fazer uma reconstituição. E aí, no dia que eu fui fazer uma revisão na cirurgia, nós estávamos diante do médico. Eu agradeço muito, foi um bom médico. Ele fez a seguinte pergunta, ele disse assim, Nelson, você já está pensando o que você vai fazer daqui para frente, assim, qual profissão você vai seguir? Porque você não pode mais carregar escada, subir andaime. Eu tenho um pino de titânio no ombro, né? É chamado de âncora, para o braço poder ficar no lugar. Nome bem próprio. Senão ele fica caindo, né? Saindo do lugar. E aí eu disse assim, não pensei. Naquele dia a gente voltou para casa. Acredito que ele foi usado por Deus, porque ele levou minha esposa a refletir. E em casa ela travou uma batalha com Deus, que ela não queria nunca ser esposa de pastor. Olha só. E ela disse assim, eu não quero isso. Mas Nelson já sonhou com isso no passado, quando eu recebi a minha primeira visita pastoral para o meu batismo, lembra? E ela disse assim, se Nelson, eu vou escrever ele no vestibular, ela que me escreveu. Se ele passar, eu abandono meus 12 anos como professora no Colégio Adventista do Arruda. Ela foi professora e coordenadora nesse colégio e acompanho ele o resto da minha vida. Olha só. E aí ela não contava com os planos, caminhos de Deus, né? O fato é que você está aqui hoje, já um pastor formado, já pastor de 7 igrejas, a Igreja Adventista, e a gente só tem que louvar o nome do Senhor por todos os milagres que Ele operou na sua vida. Com certeza, se a gente continuasse aqui, você ainda teria muitas outras histórias para contar. Mas a gente te agradece muito, Nelson, por vir de Pernambuco para cá, dividir um pouquinho dos milagres que Deus tem feito com você. E o seu abraço especial de hoje, Nelson, vai para quem? Eu não posso dar um abraço só para uma pessoa. É verdade. Especial para minha esposa e meus filhos, irmã Denise, que é uma amiga que me ajudou a vir aqui e estar aqui hoje. Aos meus amigos pastores hoje formandos da turma 58 do SALT IAN, aos meus professores e a todos os meus amigos e anciões e colaboradores que trabalham comigo lá no meu pré-distrito de Guabiraba, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no estado de Pernambuco. E o versículo da Bíblia que você escolhe aqui pra gente hoje? O versículo bíblico que eu gosto muito, porque foi um rei que disse isso, e o rei possui todas as coisas, né? Possuía, e isso é uma coisa rara de ouvir um rei dizer. Davi disse no Salmo 3, no versículo 5, deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele reconheceu, mesmo sendo rei, que ele devia tudo a Deus. A gente precisa reconhecer o mesmo, sempre. É verdade. Nelson, fico tão feliz em ouvir sua história. Realmente é tão lindo a gente ver que Deus abençoa e honra aqueles que colocam a Deus no primeiro, no último e no melhor lugar da sua vida. Louvado seja Deus pela sua história. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu quem agradeço. A você e a toda a sua equipe. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.